3h09, 3h09, e atenção para os sintomas. Atenção para os sintomas. Dores do corpo, sonolência diurna, insônia noturna, implicância com tudo e resmunga o dia todo. Isso é coronavírus. Tá, diga. Isso pega? Pega, viu? Sinto que é hereditário. Sinto que é hereditário. É mais grave, então. É mais grave, né? Então, dores do corpo, sonolência diurna, insônia noturna, implicância com tudo e resmunga o tempo todo. É coronavírus. Esses dois últimos sintomas são os piores, né? A implicância com tudo e resmungando o dia todo. Isso é difícil. Isso é coronavírus. Coronavírus. Né? Vamos tomar as medidas preventivas. Tem como prevenir, não tem não, Edgar? Antes da gente virar coroa, né? Será que os ouvintes sabem o que é isso, coroa? Vírus? Que essa é uma gíria antiga. Talvez os mais novos, né? Os mais novos não sabem, né? É quem tem mais do que 60, 70, 80 anos? Não. Seria isso? Hoje, talvez. Talvez, né? Pra nós, quando tinha mais de 40, já era coroa, exatamente. Esse é o meu coroa. Exatamente. É um elogio carinhoso, né? Uma forma de chamar alguém de idoso, né? Mas de uma forma carinhosa, né? Exatamente. Eu acho que... Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que a gente tem que tomar medidas preventivas, como todo problema, antes de ser coroa. Não é? Ou tá contaminado com esse vírus aí, né? Não pode. Implicar e resmungar o dia todo, né? Tem jovens também, né? Já tem contaminado. Já Por isso que eu disse que eu acho que digo que eu acho que é hereditário. Tá certo, tá certo. E aí, independentemente da idade, é um coroa. É um coroa. Não, pois é. O que eu ia falar é que essa questão de idade, para nós, antigamente, o coroa já estava ali na faixa dos 50, 60. Hoje em dia, essa faixa do coroa está indo cada vez mais longe também, né? Aí, com 40 já era coroa. Já era coroa. Você tinha 10 anos, com 40 não era coroa? Era bastante, né? Pô, mas hoje com 40... Os nossos pais viviam... nossos avós viveram quanto? Sim, mas hoje a faixa etária, vamos dizer assim, a idade está cada vez mais longe. Sim. Estamos ficando cada vez mais tempo adolescentes, cada vez mais tempos jovens, não é verdade? Você está falando, inclusive, psicologicamente. Exatamente. Sim, é mais grave. Eu tenho um amigo adolescente. Então, e estamos envelhecendo cada vez mais tarde. Pessoas de 60 a 70 anos, muitas das vezes estão muito bem de saúde, obrigado. A Regina Duarte tem 73 anos. Nossa. Bom, vamos de leve aqui. Vamos de leve. 3h12 agora, mas falando de corona, né, o novo coronavírus, o Covid-19, né? Teve uma atualização agora há pouco na Itália, conversava com um jornalista italiano, o Cesare Manucci, inclusive vai nos atender, vai conversar conosco amanhã durante a programação. Legal. Cesare é um dos mais respeitados jornalistas italianos sobre quando o assunto é automobilismo, né? E conversei agora há pouco com o Cesare, que disse que na última atualização já são 1.015 mortos na Itália. 1.015 mortos na Itália. Já tem números de guerra, né? Se a gente for pensar, né, as últimas guerras, o quanto se matou, já são números de algumas ações de guerra. 1.015 italianos, estão todos muito preocupados. E qual é a principal preocupação, Edgar, do Cesare? Hoje, o Covid-19, o coronavírus, está concentrado no norte da Itália. E o norte da Itália é a região mais desenvolvida daquele país, ao contrário do Brasil, quando nós temos Sudeste e Sul, os mais desenvolvidos, e muita dificuldade ainda, né, quando o assunto é desenvolvimento, infraestrutura, na região Norte e também na região Nordeste. Exato. É o contrário, exatamente o contrário do Brasil. Lá o Sul, ele tem dificuldade, como aqui o Norte e o Nordeste. E ele diz o seguinte... Pittoli, ele me chamou de Pittoli, né? Até porque é o correto, né? Que nem eu vou atender de chamar de Pittoli, mas é o correto. Para eu ter uma ideia que eles estão agradecendo a Deus, por enquanto, por não ter ido para o Sul. Porque quando chegar no Sul, talvez falte hospitais de fato. Eles estão tendo dificuldades agora, né? Mas as dificuldades devem ser multiplicadas caso esse vírus migre para o sul do país por infraestrutura. Vai faltar hospital mesmo. Isso é certo. Se isso acontecer, desse Covid-19, do novo coronavírus, migrar para o sul da Itália. Aí perguntei sobre o estar preso em casa, né?
e ele disse que a carteira de jornalista dele dá a possibilidade dele andar pelas ruas, inclusive para poder registrar o que vê. Cesare certamente não está na Austrália hoje para participar do GP, o primeiro, se é que vai ter, já começa a ter suspeita de que não aconteça o GP da Austrália nesse final de semana, o primeiro da temporada, né? Mas realmente na voz de um bom italiano você percebe absoluta preocupação. Okay. Aí a palavra, Edgar, que eu sinto que paira é o medo. Né? Estão tentando nos tirar do foco do medo, tentando embutir a responsabilidade que nós temos sobre o todo, Sim. em especial na higiene das mãos, tudo que tem sido falado, prevenção, porque embora seja clichê, prevenção é o melhor remédio. É clichê. É um clichê bom. Bom, e deve ser usado agora e repetido, né? Sim. Mas e o medo, Edgar? Tem como evitar? Eu penso que sim. O medo, no meu entendimento, gente, é um dos piores sentimentos que se pode ter. Eu concordo com você. Né? Eu tenho pensado nos últimos tempos sobre isso e eu cheguei à uma conclusão extrema em termos de comparativo. Para mim, eu coloquei numa escala e eu prefiro o remorso ao medo. E olha que o remorso é extremamente dolorido. O remorso, leia-se arrependimento? A dor do arrependimento. A dor do arrependimento. A dor do remorso, a dor de, puxa, eu não deveria ter feito aquilo. Eu realmente me arrependo, a dor do remorso. Eu prefiro a dor do remorso, numa ideia de comparativo. Né? Já cancelou a Fórmula 1? Já cancelou a Fórmula 1. Então. Aqui, a informação, o Alex Ruff falou agora há pouco aqui na Jovem Pan que estava aguardando, né? A McLaren tinha saído, desculpa. Vantagem, claro. O Grande Prêmio da Austrália, não é isso? O Grande Prêmio da Austrália. A McLaren já tinha saído porque apareceu um caso dentro da equipe McLaren. Né? Aí tem 160 italianos da região norte da Itália. Que estão lá. Né? Que inclusive precisavam ir para a Austrália e não foram. Okay. Como receber hoje 160 italianos? A chance de ter... Né, o Covid-19, o novo coronavírus, é altíssima. E com detalhe, desculpa mesmo por te interromper na tua linha de raciocínio, mas acho que é importante que o que chama a atenção desse Covid-19, que é o novo coronavírus, que você está transmitindo o vírus sem ter nenhum sintoma durante 14 dias. Por isso que a quarentena é dos 14 dias, não é? Você transmite sem ter nenhum sintoma. Eu posso estar aqui agora, acometido do vírus, Sim. sem nenhum sintoma, e passando para frente. Esse talvez seja o grande problema, né, desse vírusinho aí que está incomodando e matando na Itália mais de 1.000 mortos a última atualização. Mas voltão cancelado o GP da Austrália. Edgar, eu estava falando que do remorso, do arrependimento, você prefere hoje ter essa dor do remorso do que sentir o medo? Sim, por quê? Porque o medo, ele tira todas as suas forças. Você nega toda a sua capacidade. Ao aceitar o medo, e esse é um ponto extremamente importante no que eu vou dizer, ao aceitar o medo, porque o medo, ele não é obrigatório. Aceitá-lo não é obrigatório. Senti-lo talvez seja em N situações. Vou fazer uma cirurgia amanhã. Senti-lo talvez seja obrigatório, mas aceitá-lo, eu acho que está no campo das nossas decisões. Difere. Por favor, diga. Estou sentindo, mas não vou estimulá-lo, não vou aumentá-lo e não darei forças a ele. Pelo contrário, vou combatê-lo usando a minha razão, usando o bom senso, usando o que entendo das coisas e vou combatê-lo. Porque o medo, ele trabalha no escuro. Ele trabalha na desinformação. Sem dúvida. Tá certo? Ele cresce aí. Ele cresce exatamente aí. Né? E assim, é por isso que a racionalidade, o bom senso, as informações verdadeiras, né? Isso trabalha contra o medo. Né? Então, assim, me entregar ao medo, decidir não aceitá-lo, é contrapor a ele o que o que o combate. Porque já que ele é a derrocada de todas as minhas forças, isso é como eu interpreto o medo. Eu não posso admiti-lo, eu não devo admiti-lo, porque senão eu sou uma massa amorfa no chão. Admiti-lo e alimentá-lo. Admiti-lo, ele existe, alimentá-lo jamais. Porque a gente não pode negar também que eu estou com medo. Acho que não tem nenhuma, não é producente, não é eficaz, né? Tenho medo, tá? Mas tomara que eu seja muito claro. Medo diferente de temer
Entendeu? Onde eu quero... Não. Não tem diferença? Não, nesse não, caso? não entendi. Por exemplo, temer... Putz, vou tentar ser o mais claro possível. Por exemplo, eu tenho a cirurgia marcada. Uhum. É claro, há um temor. Há um risco. Porque há um risco, Sim. né? Mas o medo, o medo pode estar sobre algo que não se justifique. Por exemplo, uma cirurgia, qualquer cirurgia tem um risco. Sem dúvida. Qualquer cirurgia tem um risco. Sem dúvida. Certo? Mas ter o medo de fazer qualquer coisa que não me traga risco imenente ou nenhum risco, entendeu? De uma coisa que é um risco baixíssimo. Ou Sair às ruas, por exemplo. Ou não existe e tal. Mas, Né? É algo que eu alimento. Então, eu respeito, porque eu sou temente a Deus, uma expressão muito usada pelos evangélicos, né? O temer Sim. a Deus, não é? Sim. Não é podemos entrar num caminho complicado aí da fala, mas, Edgar, onde eu quero tentar chegar, né? Nós estamos vivendo o mês das mulheres. Vou perder o foco do coronavírus para falar disso. Ok. Falávamos aqui com a doutora Priscila Alferes, que tem livros escritos, um livro escrito sobre Lei Maria da Penha, e ela diz do medo da mulher que sofre agressões do companheiro, não é ex-companheiro, do companheiro, o medo da mulher abrir mão dessa vida tóxica, dessa vida difícil do ponto de vista da agressão verbal, financeira, psicológica, física, e ela tem medo do futuro, ela tem medo, mas é o pai dos meus filhos, ele pode ir preso, é o pai dos meus filhos, eu tenho medo de acabar com a minha família, é quem põe a maior parte do dinheiro, do recurso em casa, como vou viver sem esse dinheiro? Ela vai alimentando esses medos, entendeu? A mulher... Sim. Olha, você está usando a expressão que eu usaria. Estou alimentando o medo. Exatamente. E ela acaba se rendendo Sim. e se submetendo a incríveis 10 anos, em média, Nossa. de agressão. Em média, o que é pior. Média. Não é pico, Sim. é média. Em 10 anos, em média, de agressão, Edgar. Como se libertar? Então, você falou, é muito interessante, o futuro é um negócio fantástico, não é? Porque o futuro, ele está extremamente relacionado a como você o enxerga. Você que fala o tamanho do seu futuro. Então, digamos que o futuro seja um horizonte, tá certo? Nós, possivelmente por crenças, certamente por falta de informação, certamente por falta de informações razoáveis, a gente diminui o nosso horizonte do futuro. E optamos, de novo, porque eu prefiro usar essa questão, porque é nossa responsabilidade, em acreditar, e essa crença não está baseada em fatos, de que o futuro normalmente é pior. Eu tenho perguntado para as pessoas, quando eu converso com várias, o seu futuro vai ser melhor ou pior? Muitas dizem que possivelmente vai ser pior. Muitas dizem que não sabe. Eu acho isso um contrassenso. Nós temos que saber como será o nosso futuro. Em linhas gerais, evidentemente não nos detalhes. Você sabe que plantou. Pronto. Se isso é uma regra... Entendo que seja. Sim, e veja, não estou falando que é uma regra religiosa, hein? Poderia citar a cada um segundo suas obras aqui com facilidade, mas não vamos usar. Eu não preciso ser religioso para saber que o que eu planto hoje eu colho amanhã. Tá certo? Isso não é uma questão religiosa. Não, você pode ser um agrônomo. Posso ser um agrônomo. Aliás, ele saberia com mais propriedade isso. Tá certo? Mas se eu estudar, eu terei mais capacidade. Enfim, tá certo? Se eu enfrentar o medo, eu estarei mais forte. Então, assim, como vai ser o meu futuro? Do lado de fora eu não sei, mas do lado de dentro eu sei. Eu sei em linhas gerais. Agora, quando eu olho para o futuro, sem olhar com fatos, sem ponderar sobre como a vida funciona, e ela funciona na base do plantar e colher, tá certo? Eu tenho mais medo do futuro. Eu tenho mais medo do futuro. Então eu acredito que muitas mulheres, por não saberem cuidar da sua vida financeira, por talvez não saberem que elas têm capacidade de aprender um trabalho, por terem medo dos esforços monumentais. Veja, gente, eu não estou julgando. Eu estou tentando analisar. Por não reconhecerem a imensa própria capacidade, elas se rendem
ao medo de um horizonte extremamente estreito, onde elas veem pouquíssimas possibilidades de serem vencedoras. Então, eu volto à questão, e o seu exemplo é muito bom, de que o medo alimentado, ele nos paralisa, a ponto de nos submetermos a uma tortura diária, tá certo? Em média, 10 anos da sua vida. Pior que as torturas da ditadura, tá certo? Porque elas são diárias e duram 10 anos, né? Na ditadura não durou, as torturas não duraram 10 anos, eu espero. Né? Me submeto, escolho viver isso muitas vezes por uma opção terrível. Por quê? Porque entendi que as minhas forças tendem a zero. Isso é terrível. Fala, Éden. O Edgar estava falando aqui do lado negativo do medo, que as mulheres têm medo do futuro, têm medo de... Não, as mulheres não, todos nós. Não, todos nós, não. No caso que o Pitoli trouxe a Perfeito. respeito dessa relação, né? Perfeito. E o João Paulo, ele entende que o medo é algo que nos proporciona uma parede para evitar que cometemos algum erro. Ou seja, olhando o medo pelo lado bom, de evitar algum problema no futuro, uma coisa meio que antropológica. Sobrevivemos graças ao medo. Olha, não vou enfrentar um dinossauro. Dinossauro não, porque não existiu dinossauro e humano ao mesmo tempo. Você não lembra, velho? Dinossauros do rádio. Mas qualquer tipo de problema, nós que somos mais frágeis dos animais, né? Em termos de não termos força nem resistência nenhuma, e nós tivemos que nós avançamos na sociedade, vamos dizer assim, na vida, tendo medo. Então, nesse ponto, o medo seria benéfico. Ou o receio, a prudência. Talvez é que eu queira diferenciar o medo do temor. temer. Talvez. Isso, ok, então, perfeito. Veja, talvez, eu acho que eu vou errar nessa minha expressão, mas porque ele vai além disso, mas o medo biológico, vamos chamar assim, tá certo? A reação. Ele é extremamente positivo, né? O nosso corpo está treinado a fazer essas análises há milhões de anos. E ele é muito eficaz. Agora, já me foi dito que nós não temos medo do fogo. Nós sabemos que ele queima. E não é por causa do medo que eu não coloco o dedo no fogo. É porque eu sei que ele queima. Né? Então, sem dúvida, existe um certo medo que é altamente protetor, e isso não só no âmbito biológico, mas a questão, puxa, talvez eu não deva fazer aquele negócio. Por quê? Porque esses dados me dizem, eu talvez não tenha capacidade. Então, assim, ele é um questionamento, porque, assim, o contrário do medo é aquela pessoa... puxa, me fugiu a palavra. Aquela pessoa... Não é intrépida, aquela pessoa... É inconsequente. Ok. Ok? Tá, Ótimo. os extremos são sempre terríveis, né? Sempre errados. Né? Então é aquela pessoa que ela não faz análise de nada. Ela se joga e vê o que acontece. O destemido. Destemido. Né? Então, agora, diante do medo, a coragem. Diante do medo, a análise. Diante do medo, o fortalecimento de algumas questões que muitas vezes a gente não tem. Por exemplo, o quanto você acredita em você. Sem o medo, zona de conforto. Zona de conforto, acomodação. Sim. Acomodação, corrente nos pés. Sim. A coragem não é, de fato, a ausência de medo, e não. sim a maneira pela qual você enfrenta os seus medos, lida com medo. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos diante de um cenário hoje, onde já foi dito, inclusive, acho que se não me engano, o ministro da Saúde diz que as próximas 20 semanas serão intensas. 20 semanas são 5 meses, certo? Serão intensas. 5 meses nos leva a agosto. Sim. Mês de agosto. Sim, que é o pico do inverno, talvez, né? Ou já o declínio do inverno. Né? Pico do inverno. Mas assim, já foi dito que não se sabe o comportamento do vírus no nosso clima, no nosso inverno. Né? Então, de novo, as incógnitas, as zonas sombrias, né? Da não informação. Não estou falando de desinformação como se ela estivesse sendo oculta. Mas nós não temos informação. Agora, qual é a opção que a gente vai fazer? Nós vamos ficar com medo ou nós seremos prevenidos? Porque a pessoa previdente é a pessoa que avalia, que tem medo e toma providências. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Sem Agora, dúvida. O pânico ou aquele medo terrível, esse a gente vira... Quando eu sinto um medo brutal e me paraliso, eu me sinto uma gosma no chão, paralisada. Entendeu? Eu não sou nada, eu não sou nem gente, eu acho, quando a gente tem algum medo brutal, um medo paralisante.
Sabe? Veja, e de novo eu peço que os ouvintes me ouçam com generosidade. Eu não estou julgando. Não estou julgando. Porque é possível que haja situações que eu vá viver, que eu chegue nessa situação. Não sei de mim o suficiente. Né? Mas entendo que se eu me fortalecer cada vez mais, compreendendo quem eu sou, a minha capacidade, se eu olhar para as tendências, eu vou me fortalecer. Claro. Né? Se eu aumentar os meus músculos íntimos, né, eu vou estar cada vez mais preparado para viver o que a vida me propõe. Que é a tal da resiliência que a gente perdeu. Né? A palavra é nova. Sim. E a gente tinha e não sabia. Sim. Quando a gente tinha a resiliência, a gente não sabia que esse era o nome. Né? Exatamente. E eu julgo também, gente, que nós precisamos ponderar de frente, com coragem, que nós vamos viver algumas coisas desagradáveis. Eu não estou falando do coronavírus, apenas. Nós vamos viver algumas coisas desagradáveis. É da vida. É da vida. Tem o dia e tem a noite. Ponto. Tá? Diante desse fato incontestável, nós vamos viver coisas desagradáveis. A pergunta que eu deixo é, nós estamos nos preparando? 3 horas e 30 minutos, 3h30. Eu volto já já com Edgar Miguel, participação do ouvinte Jovem Pan e outras informações para você. Continue com a gente. 3 horas e 37 minutos, de volta aqui conosco Edgar Miguel. Eu hoje pela manhã, peço perdão, ouvinte Jovem Pan, e amanhã cedo eu repito essa informação. O Huxley, daquele projeto Jesus, Amor, Paz e Caridade, sabia que esse nome Jesus, Amor, Paz e Caridade, Edgar, são as iniciais do nome do tio dele, que tinha Down e morreu tempos atrás, já com uma certa idade. E disse que era um tio muito querido, né? Então ele pegou as iniciais do nome do tio e acabou transformando em Jesus, Amor, Paz e Caridade para esse projeto. Eu realmente não sabia. Eu ouvi o final da reportagem dele, gostei muito da voz dele, o projeto é realmente emocionante, mas não sabia dessa parte. E ontem um ouvinte Jovem Pan, que pelo que sei já acompanha há algum tempo, até agradeço, ele sabe quem é, pediu para não dizer quem é, aquela história do essa mão fez, essa não precisa, a outra não precisa ficar sabendo, né? Fez toda a doação que faltava para que o Huxley leve amanhã estrogonofe de frango. Que legal! Com direito a champignons. Olha só, que legal. Para as pessoas que vão, que estarão nas ruas amanhã, como sexta-feira, esperando pela chegada das quentinhas do Huxley. Então deu tudo certo por ali. Né? Eu agradeço o ouvinte Jovem Pan, que certamente sabe que esse abraço é para ele agora, que ligou aqui, pegou o contato do Huxley e levou o que ele precisava até a casa do Huxley. Participação do ouvinte, Éden? Participação da Cidinha. Boa tarde, Ale, e a todos da Jovem Pan News Bauru. Adorei o Coroavírus. Gostou do Coroa? Gostou do Coroa. E ouvir o Edgar Miguel é um privilégio. Também acho, Cidinha. Muito obrigado por sua participação. Sinto mesmo. Obrigado, Cidinha. Obrigado pelo carinho. Um privilégio. Agora quem participa conosco também é o Adilson. Boa tarde. Essa relação de conhecimento e futuro. Posso imaginar que o conhecimento é uma escada e quanto mais alto eu estou, mais vejo o horizonte, Edgar? Sem dúvida. Imagine que o conhecimento... a maturidade, mas o conhecimento, ok, seja um edifício. Quem está no primeiro andar, olha pela janela e tem um alcance, vê um círculo, né, ao redor. Mas quem está no 10º andar vê muito mais amplamente. Então a sua analogia é perfeita. Muito boa analogia. Muito boa. Muito boa analogia. Só que tem um negócio, geralmente não se sobe de elevador nesse caso. Não. Escada ele usou. Usou bem, bem. Exatamente. E aí a pergunta que fica é, estamos dispostos ao esforço? Pois né? Estamos dispostos, porque eu penso que só nos basta, quer dizer, só nos falta o esforço. Veja, eu não estou falando esforço para a gente vencer na vida. Sim. Ok? Porque nós sabemos que às vezes o esforço não basta, certo, Vitória? Sim. Né? Mas o esforço para entendermos as coisas, nos entendermos e, portanto, ganharmos conhecimento, ele é fundamental. Outra coisa também que eu lembro é que em locais altos são chamados de mirante. E ali são as melhores vistas, né? Onde você vai viajar para algum lugar, olha, ali tem um mirante. Sim. Ou seja, você tem uma visão privilegiada do horizonte, vê paisagens lindíssimas, mas para chegar no mirante, normalmente o caminho é tortuoso, não é verdade? É verdade, longo, né? Longo, Você sabe que você me fez lembrar, acho que uma frase que faz tempo que eu não falo aqui, uma ideia, né? De que a vida é uma subida. Sim, eu adoro. Falei outro dia, eu falou? Teu nome aqui. Olha, faz tempo que eu não falo, Pitoli. A vida é uma subida. E dizem, Pitoli e Éden, que a paisagem lá em cima é ótima.
Outra participação bastante Lá em importante. cima, assim, quase perto do fim, porque a gente não vai ser uma subida, eu espero não ver o fim. Sem dúvida, sem dúvida. Espero não ver o fim. Lá dizem que a subida, conforme vai subindo, a paisagem é ótima. Então. A mirante. Mas tem vários É o mirantes na mirante. subida, viu, O Ed? Pois é. Belvedere. Pois é. Quem participa conosco também através do WhatsApp é o Izer. Ele fala o seguinte: olha, isso foi um pouquinho antes do programa começar. Sobre o coronavírus. Dizem para não ter pânico. Corona, desculpe, Ok. a brincadeira. Dizem para não ter pânico, mas já é oficializada a pandemia pela OMS. Um país todo em quarentena, que é a Itália, e se bobear vai ter mais países ainda, é possível sim. Casos aumentando pelo mundo todo e por aí vai. Como não ficar preocupado? Isso o Wizard colocou pra gente, essa questão compartilhou conosco às 14h50. Agora ele falou assim, olha, parece que eu previ até o assunto de hoje. É por aí mesmo, É Wizard. verdade, é verdade. É, a preocupação, pelo menos, não o medo, mas pelo menos a preocupação com o coronavírus. Sem trocadilhos, é que você está sintonizado conosco. Sim, tá Exatamente. sintonizado. Absolutamente. Mas eu acho que assim, é bom senso estar preocupado. Não é bom senso entrar em pânico. Não é? Essa é a diferença. Ele usou essa palavra, tá preocupado. Tem sim, é para estar preocupado. Não é para você falar como algumas autoridades falaram que não está acontecendo nada. Isso, nem desdenhar daquilo que a ciência está trazendo como forma muito séria. Sim. Né? Algumas autoridades, você diz bem, inclusive o nosso presidente, que aparentemente desdenhou da situação do coronavírus no mundo. Sim. O Bolsonaro tem hora que ele perde Pois a chance, é. cara. Putz, eu falei, a gente falava agora há pouco, tem o secretário de comunicação lá, que Sim. já é Estados Unidos, capa que teve contato com o Trump, identificou agora, confirmou que está com coronavírus, né? Que o Bolsonaro falou, tem nada. Essa forma de querer tranquilizar, É infeliz. ela não é a correta. Ela não é a correta. Porque sugerir desdém num caso como esse, provocar o desdém num caso como esse, provoca num brasileiro despreparado, se for o desdém, péssimo. Sim. Se for o pânico, pior. Sim. Então não tem nada de bom nisso. E a Tropeço. observação que eu faço com relação ao governo federal é do ministro Mandetta. Ele sim traz o assunto da maneira correta, não causando pânico nem fazendo desdém. E demonstrando para toda a população de que o Ministério da Saúde está tomando todas as providências possíveis e cabíveis para que se evite que isso se alastre pelo país todo. Ou seja, está demonstrando que tem método, tem regra, existem meios para tentar se controlar o coronavírus. Ele já está no Brasil, não tem como mudar isso, mas tem como controlar. Então, ao passo que ele traz essas informações, faz com que a população, claro, se preocupe, se organize, mas não entre em pânico, né? E resgatando a preocupação do Cesare, lá na Itália, que fala da preocupação com relação à chegada do vírus para a região sul do país, a gente pode ter diminuído essa preocupação aqui no Brasil, porque se o vírus, o coronavírus, não gosta de calor, no Nordeste não vai se dar bem. Sim, Porque ótimo. ali não bem colocado. Não tem inverno, né? Sim. Aliás, acima da linha do Equador, alguns já estão no inverno. Eles estão vivendo o inverno. Sim, acabando o inverno. O inverno a 35 graus. Então, quer dizer, esquece. Tá tudo bem. Não tem dessa, né? Sim, sim. Eu espero que a questão do coronavírus não nos tire a atenção de problemas que existem no Brasil há muitos anos e que são talvez tão graves quanto, né? A dengue está aí, né? Crescendo a todo vapor, né? E temos outras questões aí. Então, nós precisamos estar muito atentos, com certeza. E a preocupação é válida para que a gente busque informações, para que a gente tome providências já, né? Porque depois é só remediar. Fala, Éder. Quem participa conosco também é o Antônio Slompo. Ele disse que tem amigos e contatos na Itália e nos encaminhou um documento que é dado para as pessoas pedirem autorização para circular, Pitolli. É um documento e só podem sair para ir ao médico, comprar comida ou trabalhar. E se a polícia pega alguma pessoa na rua sem esse documento e sem justificativa dela estar na rua, essas pessoas irão pagar multas, meu caro Pitolli. Sim, e está funcionando dessa forma mesmo. E inclusive com relação à compra de alimento, tem um prazo, né? Você foi hoje, agora é só daqui 2 dias. Ok. Tem um mínimo estoque em casa ali para poder garantir, né? Mas enfim, a gente está de olho nisso. Agora, o Edgar, romper essa barreira desse medo que a gente planta e a gente adora plantar, depende muito da gente sem autossabotagem, né? Porque a gente procura às vezes aquela pessoa, aquele amigo da onça, né, entre aspas, né? Sei. Que é o cara que coloca uma gasolina nessa história,
né? A gente acaba, até por afinidade de energia, Sim. né, se alinhando a pessoas que vão inspirar, ou vão alimentar esse medo, né? A gente tem que começar a ter cuidado com companhias, com as escolhas, as leituras, os filmes, As notícias. né, o que se lê, o que se ouve. Sim. A gente tem que começar a tomar cuidado com isso, né? Sim. De novo, a lei maior de que o que eu planto, eu colho. Mas o cara no olho do furacão é difícil ele ver também. No olho de furacão há muito pouca margem de manobra. Esse é o grande X. Por isso que a antecipação, né? Sabe, o jogo de xadrez que eu observo o próximo lance, tá? Qual é a tendência da minha vida? Qual é a tendência das coisas? Como eu uso a minha resiliência como força? Como eu estimulo a minha capacidade como fator de mudança? Como eu olho para as coisas para mudando hoje para que amanhã eu esteja numa situação melhor? Na hora do vamos ver, há pouquíssima coisa a fazer. Vou dar um exemplo. Daqui a um ano eu vou ter que correr a maratona. Exemplo. Se eu não começar, eu estou atrasado. Para começar, estou atrasado no meu preparo. Não, você está inteiro. Não. Estou atrasado. Eu vou começar a me preparar hoje. Senão eu não corro, eu não termino. Eu vou levantar 100 quilos. Eu posso levantar 100 quilos, preciso de músculos, né? Para isso eu preciso treinar, um treino correto, disciplina, vontade, etc, etc. Porque se pedirem para eu levantar 100 quilos hoje, o olho do furacão, eu não farei. Então, por isso de novo a preparação. Nós sabemos que nós vamos passar por situações difíceis na vida de todo mundo, tá? Eu posso perder o emprego, eu vou ficar doente. Raríssimas pessoas não ficam doentes ao longo de 80 anos. Raríssimas, né? Eu estou preparado psicologicamente. Eu encaro bem. Eu reforço a minha capacidade. Eu reforço a minha coragem. Porque todas essas habilidades podem ser desenvolvidas. Todas. Agora, ao mesmo tempo, eu também quero ser claro no que vou colocar aqui agora como pensamento. É o seguinte, acabamos de ver a notícia que a Petrobras diz que vai reduzir a gasolina 16%, diesel 12%. 16? Eu tinha visto 9. 16. Que beleza. 16%, 12% o diesel. Excelente. Mas saiu agora na Denise. Denise acabou de falar né? Desse percentual. Uhum. Aí tem bolsas de valores. Na hora do almoço, eu agora não sei como é que tá, Éden, eu confesso que não estou acompanhando aqui. Queda 15%. A bolsa... 15%. 15%. O dólar estava 4,89 e tinha batido em 5. Sim. Bateu em 5 hoje. Bateu em 5, mas estava em 4,89, era meio-dia e pouco. Tá, beleza. Vamos lá. Será que também não é um chacoalhar do bambuzal lá do capitão lá em cima, do comandante? Para falar assim, olha o que o vírus faz com você, seus bobinhos. Sim. Olha, vocês estão preocupados com 120 mil pontos na bolsa? Sim. Eu arrebento vocês com vírusinhos que você está entendendo, que ele espalha assim, vocês saber que tem, é novo. Não é o vírus do computador, não tem antivírus que resolva, ainda não tem vacina, tem nada. É uma porcariazinha do negócio que começa no país mais populoso do mundo, né, e chega no país onde recebe mais visitantes na Europa, asiáticos, e aí porta aberta para o mundo todo. Sim. Veja o tamanho da facilidade de mudar a nossa vida, né? Então eu não sei se foi o manda-chuva que mexeu seus pauzinhos, mas... O comandante sabe das coisas. Sabe das coisas, tem bons objetivos, inclusive. Mas podemos pensar também que isso é fruto de um conjunto de decisões de milhões de pessoas, nós, inclusive, tomadas no passado, né? Da mesma forma que nós estamos aqui por conta de milhões de decisões tomadas ao longo dos últimos 50 anos, tá certo? Essa situação também é por conta disso. Agora, eu acho tudo isso bastante proveitoso. Nós estamos tendo uma capacidade de aprendizado brutal. Brutal. Se a gente pensar exatamente o nível, quer dizer, em que ponto a nossa vida está sendo alterada. Então, vamos ver. A Itália deve ter mais de 150 milhões de habitantes. Não sei. Tá? Digamos que seja metade do Brasil. 150 milhões de habitantes estão praticamente impedidos de sair do país. Vou procurar. Impedidos de sair do país, 150 milhões de pessoas de sair de casa. Olha o tamanho da alteração das vidas. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aproveitar disso? 59 milhões de habitantes.
Só? A Itália é muito pequena. Uau! A Itália é pequena. Perto do Brasil, nós temos mais ou menos uns 200, acima de 200 milhões. Sim. Nós estamos com 212. Então, Meu Deus! são 301 mil A quilômetros quadrados. Pouquíssimo. Agora, o Brasil, 8 milhões. Muito Mas, gente, pequeno. mas mesmo assim, é gente, hein? Muita gente. É gente. Olha a alteração. Imagina, você não pode mais sair de casa. O estado de São Paulo tem 46 milhões. É. Tamanho. Imagina assim, eu não posso mais sair de casa. O Cesare disse, cidade como é que chama? Walking Dead. Sim. Zumbis. Sim, faço ideia. Cidade zumbis. Sim. As imagens hoje nos jornais, todas mostram estações ferroviárias, rodoviárias, aeroportos todos vazios. Sim. Eu queria trazer uma participação bastante interessante também do GVS, que participa pelo YouTube. Ele diz o seguinte, é bom para pensar. Sem desdenhar ou não acreditar, a gripe considerada normal não contamina mais e mata mais que o corona? Concordo com você, meu caro GVS, só que o problema do coronavírus é que ainda não há defesa, não há vacina. Por isso que o mundo está correndo atrás dele. A outra, você já tem proteção. Então, Dia os 23 de março começa a campanha. Exato, e o governo e os estados já conseguem proteger mais e a incidência fica menor. A periculosidade de outras gripes também é muito grande. Mas enquanto elas ocorreram, também tivemos problemas sérios no mundo com relação a essas gripes. Lembre-se, H1N1, quando surgiu, também foi uma tragédia mundial. Tá bom, só que se não tem uma epidemia de H1N1 e gripe, a influenza, H3N2 no Brasil, o brasileiro não toma vacina. Não toma. Ano passado teve uma crise. A epidemia, vai lá todo, corrida pro posto. Ano passado, retrasado, não teve ninguém foi tomar. Ó como nós somos. Decisões. Preparo. É. Né? É assim, pensar nos próximos lances da vida. Né? Agora, a gente... O que a gente quer de cada dia, né? O que muitos de nós queremos de cada dia? Nós queremos férias? Nós queremos viagens? Nós queremos só... Não estou criticando nada disso, mas é só isso? Qual é o nosso objetivo? Por que a gente respira a cada instante? A gente precisa saber. Tem viagens internacionais, acho que um amigo me disse há pouco, cancelou viagem internacional, porque o seguro-saúde não está cobrindo mais. Que bom que não está cobrindo. Né? Porque não é para ir mesmo. Mas percebe? É verdade. Olha, não vai que eu não te garanto. O cara fica. Mas percebe? Olha só. Não vai que eu não te garanto. O cara muda de ideia. Sim. Fala, Éder. Não, entrando um pouco na brincadeira ainda do Coroa, o Chico Cofoni fala: olá, amigos, entrei agora na conversa. Corona em italiano é igual coroa. Abraços a todos vocês. Corona, coroa. Mas é por causa disso mesmo, né? Que o vírus, quando ele é colocado no microscópio, ele parece uma coroa, assemelha uma coroa, né? Legal. Tá bom, coroa, Chico. Mas, então o seu coroa vírus tem a ver. Chico Coroa. Fazendo a brincadeira conosco aqui, o Maurício. Coronavírus, sem abraço, sem beijo, distância de segurança de 2 metros e encerramento das atividades esportivas e sociais. É igual vida de casado, só que com tosse. Brincadeiras à parte, em abraço a você, Maurício. Brasileiro não perde a oportunidade de fazer uma brincadeira. Maurício nada, foi o Éder que falou isso aí, que ele já tá querendo colocar não, na conta. Não, recebi antes, mas só o Maurício sim. Não tô para apanhar em casa, pra Ana não pegar em casa. E o Maurício colocou para todo mundo aqui. Tá, valeu, Maurício, por me ajudar. Agora, Edgar, dias de muita dúvida, certo? Dias onde são muitas as informações, muitos não vão filtrar, muitos não vão olhar, entretanto, há previsão de mudanças no negócio. E grandes empresas em São Paulo hoje já anunciaram home office, vão trabalhar em casa. Sim. Boas e grandes empresas, tá? Então, quer dizer... Tribunais também, viu? Olha lá, tribunais também. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E a gente tem que olhar o melhor lado disso. Provavelmente. Então, o Pinguim está falando, imagina isso num presídio. Como é que vai ser? A Unicamp suspendeu as aulas. Unicamp. Não inteira. A inteira, porque na USP suspendeu no departamento de geografia. Onde o garoto estava infectado. Eu soube que... A do Pinguim é forte. Não, sim, eu soube de algum país que liberou 18 mil presos das penitenciárias. Eu espero os menos periculosos, né? Exatamente porque é um local de imensa concentração. Filtre, leia, ouça. Não tenha medo. Previna-se sem medo. Sem medo. E sem pânico. Sim, exatamente.
Edgar, até semana que vem. Até semana que vem. Muita luz para todos. Qual coisa você faz de casa, via Skype? Faço. Isolado, por telefone, sim, não tem problema. Edgar, tudo bem? Sim. Vamos lá. Com certeza. Obrigado, Mas a gente vem aqui. Sucesso, Edgar. Éden, até amanhã, querido. Forte abraço, até amanhã. 5:45, trabalhei com Alex Franco e graças a você nós estamos aqui, chegando o Jovem Pan agora. Eu volto amanhã às 8. Até lá. Ligado na cidade. A Wilson Roupas do Bauru Shopping está há 50 anos vestindo o homem moderno de Bauru e região com estilo e elegância. Na Wilson Roupas do Bauru Shopping você encontra as melhores marcas como Aramis, Dudalina, Individual, Fideli, Ogoshi, Doctus e muito mais. Fique ainda mais estiloso. Visite a Wilson Roupas no 2º piso do Bauru Shopping. Telefone 3223-4471. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, tem uma preocupação